E vamos começar a nossa aula de regra de 3 composta. A regra de 3 composta, ela vai seguir o mesmo processo da regra de 3 simples, só que terá alguns detalhes diferentes que a gente vai ver exatamente agora. O primeiro passo da regra de 3 composta que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a gente vai analisar cada grandeza em relação à grandeza onde está o valor desconhecido, onde está o valor de x. E essa coluna onde está o valor de x, a gente vai igualar a multiplicação de todas as outras grandezas. Pode ser 7, 5, 2, 3, não importa. Vamos pegar a coluna do x do valor desconhecido, comparar com as outras para saber se é direto ou inversamente proporcional. Em seguida a gente vai igualar a multiplicação das outras. Vamos fazer esse exemplo prático que temos aqui da aplicação da regra de 3 composta com mais de 3 grandezas. Aqui fala o seguinte, ó. 12 máquinas, então vamos logo anotar aqui, ó, 12 máquinas, trabalhando 8 horas por dia são 8, fazem 9.000 metros de fazenda, são 9.000 metros de fazenda durante 15 dias de trabalho. Tudo bem assim? Seguindo com a leitura, a gente vai anotar as demais grandezas. Aqui já temos 4 grandezas, tudo bem? Aí ele diz 15 máquinas necessitarão de quantas horas por dia? Então vamos anotar aqui, ó, 15 máquinas necessitarão de quantas horas por dia para fazer 6.000 metros de fazenda durante um período de 10 dias. Então veja que identificamos a coluna da variável, que é a coluna de horas por dia, e com relação a esta coluna nós vamos perguntar as demais e identificar se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Então vamos lá, fazer esse trabalho aqui, ó. Quanto mais horas por dia, vamos selecionar a cor preta aqui, ó. Quanto mais horas por dia trabalhar, mais máquinas ou menos máquinas se precisa para fazer o mesmo trabalho. Mais horas por dia, menos máquinas, concorda? Aí vamos fazer a mesma pergunta para a quantidade de metros de fazenda. Quanto mais horas por dia de trabalho, mais metros de fazenda ou menos metros de fazenda vai ter. Quanto mais horas de trabalho por dia, mais metros de fazenda vai ter. Quanto mais horas por dia de trabalho, mais dias eu preciso para fazer aquele mesmo serviço ou menos dias. Quanto mais horas eu trabalhar por dia, menos dias eu vou precisar para fazer aquele serviço. Agora perceba que as minhas setas ficaram hora para cima, hora para baixo. E eu tenho que colocar todas elas no mesmo sentido da grandeza hora por dia. Consequentemente, o que é que eu tenho que fazer? Invertê-las. Então a gente vai ficar com 15 sobre 12... 8 sobre x, 9.000 sobre 6.000. E aqui nós vamos inverter 10 sobre 15. Aí agora vem o diferencial da regra de 3 simples. Que aí nós vamos pegar a coluna do valor desconhecido e igualar a multiplicação das outras. E vai ficar o seguinte, ó. 8 sobre x ele será igual à multiplicação de todas as outras frações que a gente sabe que também recebe o nome de razões. Então nós vamos ficar com 15 sobre 12 vezes 9.000 dividido por 6.000 vezes 10 sobre 15. Aí você deve se perguntar, professor, fazer uma multiplicação dessa é muito desgastante. Aí onde vem o processo de simplificação de frações, encontrarmos frações equivalentes. Primeiramente eu vou cancelar todos os zeros aqui, ó, e todos os zeros, e vou fazer a simplificação 15 dividido por 3 e 12 dividido por 3. Vamos fazer aqui a simplificação e vamos ficar com o seguinte. 8 sobre x ele será igual. 15 dividido por 3 é 5. 12 dividido por 3 é 4. Aqui nós vamos ficar com 9 sobre 6 e 10 sobre 15. Professor, dá para fazer mais simplificação? Sim, dá para fazer mais simplificação. Olha aí, ó. Eu posso simplificar o 5 com 15. Tudo bem assim? Posso simplificar mais quem? Eu posso simplificar o 4 com 10 e posso simplificar mais quem? Eu posso simplificar, deixa eu pegar uma cor aqui bem viva, eu posso simplificar o 6 com 9. Vamos fazer esse cálculo? Primeiramente, o 5 eu posso simplificar com 15, vou dividir ambos por 5, vou dividir aqui por 5 e dividir aqui por 5, então nós vamos ficar com 1 sobre 3. Aí você pensa o seguinte, aí você vai se perguntar o seguinte, professor, como é que você está simplificando números que estão distantes? Nesse caso aqui, todas essas frações, elas estão se multiplicando e a ordem da multiplicação não vai interferir no resultado, tudo bem assim? Agora eu vou simplificar o 9 com 6. 9 eu vou simplificar com 6 dividindo por 3. 9 dividido por 3 é 3 e 6 dividido por 3 é 2.
E por fim, agora eu vou simplificar o 10. 10 dividido por 2 é 5 e 4 dividido por 2 é 2. Lembre-se que essa simplificação tem que ser com o mesmo número. Dá para fazer mais simplificações? Dá. Olha aqui, ó, posso simplificar o 3 com 3. 3 dividido por 3 vai dar exatamente 1. Consequentemente, eu não preciso escrever. Vai ficar assim, ó. Tudo bem? Esse 1 aqui não é necessário escrever, porque 1 dividido por 1 é o próprio número. E o próprio número multiplicado por 1 é esse próprio número. Agora, nós vamos fazer a multiplicação final. 1 vezes 5 é 5 e 2 vezes 2 é 4. Aí observe que chegamos em uma regra de 3 da mais simples possível. Multiplicaremos cruzado. 8 vezes 4 é 32 e 5 vezes x é 5x. O 5 está multiplicando, vai dividindo. Então vamos ficar com 32 dividido para 5. Quanto é 32 dividido para 5? Vamos fazer aqui, ó, 32 dividido para 5. 6 vezes 5 é 30, sobra 2. 2 não divide, eu coloco um 0 e uma vírgula. 4 vezes 5 é 20 para 20 e nada. Ou seja, o valor de x ele corresponde a 6,4. 6,4 o quê, professor? 6,4 horas por dia. Observe, 6,4 horas por dia, porque a coluna que a gente está procurando é horas por dia. Tudo bem assim? Então perceba que a regra de 3 a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer, principalmente as simplificações. Aqui nesse exemplo eu trouxe uma regra de 3 com muitos números e uma regra de 3 com 4 grandezas. Vamos observar como isso aparece em algumas questões para concurso especialmente. Olha aí, ó. Essa questão traz o seguinte, olha, 12 operários, então vamos colocar aqui 12 operários em 90 dias de trabalho. Dias de trabalho são 90. Trabalhando 8 horas por dia são 8. Fazem 36 metros de tecido. Podemos afirmar que para fazer 12 metros do mesmo tecido, com o dobro da largura, 15 operários, trabalhando 6 horas por dia, levarão quantos dias? Então observe que a coluna do valor desconhecido é a coluna dos dias. E é com ela que nós vamos se referenciar para identificar se as demais são diretamente ou inversamente proporcional. Enquanto quanto mais dias de trabalho para fazer um determinado serviço, eu vou precisar de menos operários. Quanto mais dias eu passar fazendo o serviço, menos operários eu vou ter. Porque se eu tiver mais operários, será menos dias. Quanto mais dias eu trabalhar, menos horas por dia nós vamos ter. Quanto mais dias trabalhar, mais metros de tecido vamos ter. Consequentemente, o que é que devemos fazer? Inverter as grandezas que ficaram com as setas diferente da grandeza que a gente fez a nossa referência, que é a grandeza onde tem um valor desconhecido. Tudo bem? Quando a gente fizer essa inversão, nós vamos ficar com o seguinte, olha. Eu vou colocar logo em forma de multiplicação aqui, ó. Primeiramente, a grandeza do valor desconhecido ela será igual à multiplicação de todas as outras. Agora, só que aí eu vou ter que ter o cuidado. Vamos inverter aqui, ó. Vamos ficar com 15 sobre 12. Vamos inverter a outra também, ó. 6 sobre 8. E a última coluna não precisa inverter. Vamos ficar com 36 sobre 12. Antes de a gente fazer a multiplicação, vamos ver o que é possível simplificar. Tudo bem? O 15 pode ser simplificado com 12. Eu posso dividir aqui por 3. E aqui eu posso dividir por 3. O 12 pode ser simplificado com o 36, dividindo por 3. Tudo bem? Vamos dividir por 3. Então a gente vai ficar com... E ainda eu posso dividir aqui por 2, né? Ó. 6 dividido por 2 e 8 dividido por 2. Quando fizermos essa divisão, a gente vai ficar com 90 sobre x igual 15 dividido por 3 é 5. 12 dividido por 3 é 4. 6 dividido por 2 é 3. 8 dividido por 2 é 4. 36 dividido por 3 é 12. E 12 dividido por 3 é 4. Dá para fazer mais alguma outra simplificação aqui? Posso fazer essa, né? Ó. 12 dividido por 4, quanto é? É 3. 12 dividido por 4 é 3. Vamos anotar aqui, ó. Vou anotar aqui ao lado. A gente vai ficar com 90 sobre x igual a 5 sobre 4 vezes 3 sobre 4. E 12 dividido por 4, quanto é? É 3. Consequentemente, eu posso fazer a multiplicação dos números agora, olha. 5 vezes 3 é 15. E 15 vezes 3 é 45. 4 vezes 4 é quanto? É 16. E agora é só fazer a multiplicação cruzada, olha. 90 vezes 16 será igual a 45 vezes x. 90 vezes 16, vamos fazer aqui, ó.
16 vezes 9, 9 vezes 6 vai dar 54. Fica 4 sobre 5, 9 vezes 1 é 9, mais 5, 144. Mas eu vou ter que lembrar de colocar quem? O zero que eu retirei. Então a gente vai ter 1440 igual a x. O 45 que está multiplicando a gente vai dividir com 1440. Então vamos fazer aqui a divisão. Ó. 1440 dividido por quanto? Por 45. Qual número eu vou multiplicar? O 45 vai chegar perto de 144. Vamos testar o 3. 3 vezes 5 é 15. Fica 5 sobre 1. 3 vezes 4 é 12. 12 mais 1, 13. Fazendo a subtração, nós vamos ter 9. 9 não divide, eu vou baixar o 0. Qual número eu multiplico 45 vai chegar perto de 90? É o 2, que vai dar exatamente 90. Ou seja, x vai ser igual a quanto? A 32. 32 o quê? 32 dias. Mas só que quando a gente olha para as alternativas aqui, ó, nenhuma das alternativas tem 32 dias. Por que não tem 32, professor? Porque olha aqui, ó. O tecido ele será o quê? O dobro da largura. Se vai ser o dobro da largura, consequentemente será o dobro da quantidade de dias. Então se a gente encontrou 32 dias, a resposta correta será o dobro de 32, que será 64 dias. Tudo bem assim? Ah, professor, mas é justo isso? Isso é questão de concurso. Questão de concurso, ela vai fazer você induzir ao erro. Às vezes tem candidato que sabe o conteúdo, sabe a regra, sabe tudinho direitinho, mas cai na famosa casca de banana, tudo bem? Vamos a mais outro exemplo de regra de 3 composta. Olha o que essa outra questão traz. Sabe-se que junto 3 funcionários, então vamos logo anotar aqui, ó, 3 funcionários de mesma capacidade operacional são capazes de digitar 160 páginas. 160 páginas em 4 horas de trabalhos ininterruptos. Nessa condição, o esperado é que 2 deles sejam capazes de digitar 120 páginas de tal relatório se eles trabalharem juntos durante quanto tempo. Ou seja, observe que ele quer descobrir quantas horas eles vão trabalhar. A grandeza do valor desconhecido é horas e nós vamos fazer a pergunta exatamente dessa grandeza para as demais. Quanto mais horas por dia, mais páginas por dia vão conseguir ser digitadas. Quantos mais horas por dia, menos funcionários será necessário para digitar aquela quantidade de páginas. Tudo bem assim? Agora a gente identificou que eu só preciso inverter essa grandeza. Então a gente vai ficar com 4 sobre x igual a multiplicação das outras, que será 2 sobre 3 vezes 160 sobre 120. Vamos fazer simplificações. Posso cancelar o 0 e ainda posso simplificar aqui por 4. Ó, por 4 e por 4. Quando fizermos essa simplificação, a gente vai ficar com o seguinte. 4 sobre x igual a 2 sobre 3. 16 dividido por 4 é 4. E 12 dividido por 4 é 3. Agora nós podemos fazer a multiplicação. 4 vezes 2 é 8 e 3 vezes 3 é 9. E agora nós já reparamos na regra simples. 4 vezes 9 corresponde a 36. E 8 vezes x é 8x. O 8 está multiplicando. Vamos passar para o outro membro dividindo. 36 dividido por 8 será a quantidade de horas. Então vamos lá. Ó. 36 dividido por 8. Qual número eu multiplico 8? Vai chegar perto de 36. Será o 4, concorda? Que vai dar 32. Vai sobrar 4. 4 não divide, eu coloco um 0 e uma vírgula. 5 vezes 8 é 40. Para 40 nada. Ou seja, vai levar 4,5 horas. Mas quando a gente observa aqui nas alternativas, nós temos em minutos. 0,5 horas é igual a nada mais, nada menos que 30 minutos. Tudo bem assim? Grave isso. 0,5 horas é 30 minutos. Consequentemente, a alternativa correta é a alternativa C de casa. Tudo bem? Então aí a gente tem uma noção de como vai cair questões de regra de 3. Na nossa próxima aula, nós vamos ter uma bateria de exercício só de regra de 3, de questões de concursos relacionados a professores da educação infantil e do ensino fundamental, anos iniciais. Tudo bem assim? É a nossa próxima aula.